quarta, 5 de outubro. Verso para memorizar. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Consequências do pecado. Ouça Gênesis 3, de 7 a 19. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: "Onde você está?" Ele respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi." Deus perguntou: "Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse?" Então o homem disse: "A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi." Então o Senhor Deus disse à mulher: "Que é isso que você fez?" A mulher respondeu: "A serpente me enganou, e eu comi." Então o Senhor Deus disse à serpente: "Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." E a mulher ele disse: "Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará." E a Adão disse: "Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará." Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Pergunta 6. Com base nas passagens ouvidas, quais foram as principais consequências do pecado? Cativada pelo discurso persuasivo da serpente, Eva não previu as consequências de longo alcance do caminho que havia escolhido seguir. Comer do fruto proibido não era tão significativo quanto o que representava. Com esse ato de desobediência, Eva quebrou sua lealdade a Deus e assumiu uma nova lealdade a Satanás. Gênesis 3 descreve a queda de Adão e Eva e algumas de suas consequências mais trágicas. De uma perspectiva teológica, ambos foram acometidos de teofobia, medo de Deus, e se esconderam do Senhor. A partir de uma avaliação psicossocial, sentiram vergonha de si mesmos e começaram a se acusar mutuamente. Do ponto de vista físico, suavam, sentiam dor e, por fim, morreriam. E de uma perspectiva ecológica, o mundo natural havia se deteriorado. O Jardim do Éden não mais era o lugar bonito e agradável que costumava ser. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz o seguinte, abre aspas, "Ao testemunharem no murchar da flor e no cair da folha, os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos seus mortos. A morte das débeis e delicadas flores era realmente um motivo para tristeza, mas quando as belas árvores perderam suas folhas, essa cena lembrou-lhes o fato cruel de que a morte é o destino de todo ser vivente." Fecha aspas. Adão e Eva não morreram de imediato, no sentido de terem deixado de viver, mas naquele mesmo dia receberam sua sentença de morte. O Senhor disse a Adão:
No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. A queda trouxe consequências trágicas para a humanidade, como a morte. O fato doloroso é que temos sofrido as consequências do que aconteceu no Éden. No entanto, podemos ser gratos porque, por meio de Jesus e de sua cruz, temos esperança de vida eterna, sabendo que o pecado jamais se levantará novamente. Que lições aprendemos com a experiência de Eva sobre as consequências do pecado?